Aqui é o Arthur e hoje eu vou falar sobre um item da precificação que é super importante, que é a embalagem. Então vamos para o computador. Então, embalagem, quando a gente vai inserir isso dentro da precificação, como que a gente precisa considerar? Uma embalagem, ela pode ser um custo direto do produto ou ela pode ser um custo indireto. Então aqui ó, é uma planilha básica, aqui simples, de uma fórmula, da fórmula de precificação. Então, quando a gente está falando, quando nós estamos falando de embalagem como custo direto, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, por exemplo, vamos supor que você tem o custo do seu bolo aqui, vamos supor que ele custa R$ 12 para você, tá? E a embalagem, ela custa R$ 1. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, vai somar o R$ 1 da embalagem aqui no custo. Então ele vai aparecer aqui em cima. Ele aparece aqui em cima, ó, custo do produto, que é R$ 12, mais a embalagem, que é R$ 1. Tá? Então o seu custo de produto, em vez de ser só R$ 12 do bolo, vai ser 13, porque você vai somar a embalagem. Tá? E aí aqui na estrutura da precificação, a gente vai ter, né, os impostos aqui, a gente pode estimar, por exemplo, se a gente estimar aqui 10% de imposto, se tiver, por exemplo, comissão de vendas, for, por exemplo, 1% de comissão de vendas, se você pagar 2,5% aqui de taxa da máquina do cartão, e se você quiser uma margem de contribuição, por exemplo, de 35%, aí você vai chegar aqui no preço de R$ 25,24 do seu bolo. Tá? Aqui só simulando uma precificação. Mas aqui o mais importante é você entender como que você precisa colocar a sua embalagem quando ela é um custo direto dentro da estrutura de precificação. Então, quando a embalagem é custo direto, a gente precisa colocar, agregar o valor da embalagem ao custo do produto. Então, a gente tem aqui ó, custo 12, embalagem 1. Então, ele vai aqui em cima, ó, ele está aqui em cima. Então, a gente vai ter o custo do produto aqui, R$ 12, mais a embalagem 1. E aí a gente vai dividir aqui por esses custos variáveis, mais a margem de contribuição para a gente chegar aqui no preço de venda. Agora a gente tem também, a gente tem a outra forma de considerar a embalagem, que é como custo indireto. É quando a gente não consegue atribuir a embalagem a um produto específico. Quando a gente tem a embalagem como custo indireto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa apurar quanto gasta de embalagem no mês, tá? No mês. Então você precisa apurar aqui quanto que a sua empresa gasta de embalagem no mês. Então vamos supor que a sua empresa gastou R$ 500 de embalagem no mês, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa apurar quanto a empresa vendeu no mês. Quanto a empresa vendeu no mês? Então vamos supor que a empresa vendeu R$ 50 mil no mês. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar dividir o quanto que foi gasto de embalagem no mês por quanto a empresa vendeu. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui ó, e divide os 500 por 50 mil. Por quê? Porque a gente precisa saber quanto que representa o gasto de embalagem no mês em relação ao que a empresa vendeu. E aí a gente precisa saber quanto que, né, qual é o percentual de gasto de embalagem em relação à receita de vendas da empresa. E aqui, ó, a gente precisa saber esse valor em percentual. Então a gente sabe que quanto que deu aqui, ó, 1%. O que a gente vai fazer? Esse 1%, ele vai entrar aqui embaixo, ó. Ele não vai entrar mais aqui em cima como valor direto. Então a gente vai tirar ele daqui, ó. A gente vai tirar, a gente tira ele aqui de cima e a gente vai precisar colocar ele aqui, ó, em outros custos. Por isso que a gente tem aqui, ó, OTX, a gente tem aqui, ó, percentual de I, que é imposto, percentual de C, que é comissões, percentual de TX, que é taxa da máquina do cartão, e percentual de OTX, que são outras taxas, né? Mais o percentual de MC, que é margem de contribuição. Então a gente pode colocar aqui, ó, esse 1% da embalagem, a gente pode colocar aqui neste campo aqui de outros custos, tá? Percentual. Então a gente vem aqui, ó, coloca 1%.
Então é assim que a gente considera a embalagem como custo indireto, certo? Então espero que tenha ajudado vocês. Valeu, um abraço.